É interessante como Deus, com tudo o que acontece ao redor das nossas vidas, ele fala algo, ele envia uma mensagem muito clara ao ser humano quando busca sua presença. E dias como esse são dias muito especiais, porque eu quero começar precisamente nesta tarde perguntando algumas coisas. Por exemplo, esse é o mês das mães. Parabéns a todas as mães que estão aqui, bem-vindas. O Senhor deu o privilégio para vocês de carregar no ventre os filhos, coisa que nós não podemos. Assim desejemos, não podemos, não é possível. Mas esse privilégio, ele reflete algo que vamos ver hoje, a grandeza do Senhor em cada uma de vocês. Porque o Senhor planejou sim, porque o Senhor fez sim. O Senhor teve um desenho perfeito em cada um dos homens e das mulheres, os homens para uma coisa, as mulheres para outra, mas sempre numa complementação perfeita para ver a glória do Senhor. E quando eu penso em mães, quando eu penso numa mulher que tem seu filho, eu perguntaria para as mães que estão hoje aqui, as mães que já têm filhos velhos e as mães que têm filhos novinhos. O que você faria, o que você daria pelo seu filho, pelo bem-estar do seu filho? Até onde pode chegar uma mulher para dar o melhor para seu filho? Até que ponto poderia você dizer? Quero escutar. De que ponto você daria algo pelo bem-estar do seu filho? A sua vida pela dele. Há algo maior do que isso? Algo maior do que dar a vida pelo filho? É um conceito muito profundo. Muito profundo porque praticamente o conceito de uma mãe é se doar totalmente pelo filho. E quando eu falo se doar, é se dar, se entregar totalmente. Se possível, entregar a saúde, entregar a vida, entregar todo o ser pelo filho, porque o amor é tão profundo. Agora, de onde aparece esse amor tão profundo? Por que vamos falar hoje das mães? Por que uma mãe ama de maneira tão profunda o filho, um filho ou uma filha? Por que ama de tal jeito? Por que acreditam vocês que uma mulher ama de tal jeito os filhos de uma proporção tão grande que é entregar sua própria vida? Escutamos. Como? Porque gera a criança. Por que mais? Os adotados também são amados. Por este lado, a ver, pelo lado esquerdo, meu lado esquerdo. Por que a mulher, por que uma mãe ama de um jeito tão especial os filhos? Por quê? Há um amor incondicional que se dá. Não se sabe por quê, mas há um amor que está implícito no relacionamento de mãe e filha. Vocês acreditam que o amor de uma mãe é o mais parecido ao amor de Deus? Muitos dizem isso, né? Muitos dizem isso. Bom, com tristeza podemos dizer que há mães que abandonam seus filhos, que há mães que põem coisas ao frente a respeito dos seus filhos, mas não é o caso. Bom, não é o caso de muitas, né? Depois falamos dos pais, porque também isso para nós é muito claro, mas eu estava pensando por que uma mãe ama de tal jeito seu filho. E eu penso que Deus dá algo especial à mulher. Por quê? Pelo cordão umbilical, o ser se alimenta, o bebê se alimenta, o feto se alimenta. Pela placenta, eu estava estudando e a placenta tem uns terminais nervosos tão perto dos terminais nervosos do filho,
que se alimenta, de células que se alimenta, não tem contato, não se misturam, mas se alimenta um do outro. Ou seja, o bebê da mãe. A mãe se descalcifica, né? Perde o cálcio. E ela tem que tomar cálcio. Por quê? Porque a prioridade na gravidez ou na gestação, quem é? É a mãe ou é o bebê? É o bebê. A mulher pode ficar sem nada, mas o bebê fica com os nutrientes da mãe. Tá? Vamos aplicar tudo isso espiritualmente porque é muito lindo. Isso é ser mãe. Dar, se doar, se entregar com tudo, com toda a força, com toda a dedicação. E se nós falamos, porque estamos falando ao nível biológico, certo? Estamos falando ao nível biológico. Quando estava lendo a respeito do líquido amniótico, achei algo interessante que eu não sabia. O sabor do líquido amniótico é o sabor do que a mãe come. E o bebê engole esse líquido amniótico. Então, o que a mãe come está transmitindo para ele um sabor que ele vai identificar depois. E ele se relaciona e vai gostar disso. Fiquei, nossa, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! E é tão importante pensar que como mães têm esse privilégio vocês de dar isso. E há uma unidade tão especial dos filhos às mães, diferente à unidade do filho ao pai. E quando nós falamos desse processo psicológico e de crescimento do filho, a mãe é primordial, é necessária no desenvolvimento inicial do filho até o crescimento. E chega o momento onde entra a função do pai, quando os filhos são adolescentes. Onde o pai, já falaremos depois disso. Quando o pai faz uma presença tão forte nos filhos que tem que romper ou desligar um pouco essa sobreproteção da mãe sobre o filho. É a função do pai. E é interessante porque há um espaço em cada momento para a mulher, para a mãe e para o pai. Estamos falando da mãe. Estamos falando hoje de algo que tem uma identidade tão clara espiritualmente em nossas vidas, como é o toque sobrenatural de Deus. Veja, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus forma o ser humano e fala para ele que se espalhe no mundo, que cresça e se multiplique. E nesse crescimento e multiplicação, estava desenhado o homem e a mulher para fazê-lo. Mas o homem e a mulher pecam, se afastam de Deus. Imediatamente, automaticamente, Deus se doa, Deus se dá e entrega seu filho. E por ali começamos a ver uma identidade nessa maternidade, porque a mãe se doa até a mesma vida e foi o mesmo Deus, como Criador, que se doou entregando seu filho. O que ele mais amava, o que ele mais ama seu filho, entregou pela vida, pelo ser humano. Deus se doou, Deus se entregou, Deus se deu em Jesus Cristo. Depois vamos falar de um tema muito interessante, porque como Deus então se manifesta ressuscitando o seu filho, porque foi Deus quem ressuscitou o seu filho. E entraremos em um aspecto muito mais doutrinal. Mas o que hoje podemos ver é que o mesmo Deus entregou o seu filho por amor. E é disso que eu quero falar hoje. Do amor, do verdadeiro amor. O amor pleno, o amor perfeito, o amor que supera qualquer circunstância, o amor que sofre, o amor que se entrega, o amor que se doa. Esse amor de vocês como mulheres, as mães que estão aqui, esse amor é o mesmo amor, é muito semelhante ao amor verdadeiro que Deus mostrou por meio de Jesus. E nós devemos entender precisamente isso, o amor pleno, perfeito, verdadeiro, que quando você realmente experimenta um amor de tal jeito que você não quer
não quer se afastar nunca mais do amor. Agora eu vou falar, a ver, as mães, quem são as mães que estão aqui? Levantem a mão. A maioria, meu Deus, que legal. Agora, levantem as mãos os que são filhos. Que Tiline não é filha de ninguém. Teve que levar. Todos somos filhos. Todos somos filhos. Agora pense você como filho na sua mãe. Por que você ama sua mãe? Estou com a pergunta já do outro lado. Nós como filhos, por que nós amamos nossas mães? E ainda seguimos amando mesmo que não estejam. É um sentimento tão prazeroso quando eu penso na minha mãe, quando oferecia seu amor, seu cuidado, sua proteção, que estava do meu lado. A presença dela, o cuidado dela, a proteção, a ternura. Porque é um amor que se transmite. É um amor que você recebeu da sua mãe, de parte de Deus para você. Mesmo com os erros. Porque ninguém é perfeito. Hoje eu escuto homens, eu escuto pessoas que criticam seus pais. E eu falo, será que eles não consideram que os pais são seres humanos e erram? Os mesmos meus filhos, eles vão falar de mim? Também porque eu sou homem, erro. Sou pessoa, me equivoco. Mas eu quero que vamos à palavra de Deus. Vamos ao livro de João, capítulo 3. E vamos ver ali uma identidade nesse processo da maternidade e a paternidade também. Porque não podemos desligar o pai dos processos de crescimento e de formação. Mas estamos falando hoje desse amor tão maravilhoso como é o amor materno. Diz o versículo 16, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E vamos deixar ali. O versículo da esperança, o versículo do amor, o versículo da plenitude, conhecer Cristo Jesus. E eu convido que você, em cada experiência que tenha, espiritual, pessoal, sempre você busque o ensinamento de parte de Deus para você, do conhecimento de Cristo. Porque em Cristo nós somos e nos desenvolvemos. E é você, quando cresce espiritualmente, que estuda, ou quando você quer crescer espiritualmente, você deve conhecer a Jesus Cristo. E é Jesus Cristo quem nos ensina a vida. É Jesus Cristo quem nos dá o exemplo de doar, de me entregar, de realmente viver o amor perfeito. Se você vê e lê as Escrituras, foi por amor, tudo é por amor. Deus é amor. E quando falamos de Deus é amor, estamos falando não que eu recebo o amor continuamente e todo me focar a receber o amor para mim. Não. Eu estou falando que Deus fez tudo por amor. E quando Deus comunica o amor à humanidade, por isso enviou Jesus Cristo pelo pecado de Adão e Eva, para que toda a humanidade pudesse ter a salvação. Quando eu falo do amor de Deus, estou falando da integridade de Deus, a essência de Deus. E a essência de Deus é o amor em Jesus Cristo. Deus manifesta essa essência de amor em Jesus Cristo. E quando falamos dessa essência de amor em Jesus Cristo, estamos falando do que nós, como seres humanos, fomos desenhados para receber o amor do Pai. Mas eu não somente posso ficar com o amor do Pai,
porque também devo entender a justiça do Pai, e a retidão do Pai, e a plenitude do Pai, porque assim como eu me sinto amado por Deus, assim mesmo eu devo viver para o Pai. Assim mesmo eu devo obedecer ao Pai quando conheço Jesus Cristo. Vejamos este versículo. Façamos algumas perguntas. E aqui começa o versículo não com uma pergunta, é uma afirmação. Porque Deus tanto amou o mundo. Deus ama. Deus manifesta seu amor. E o grande problema que tem na humanidade é não conhecer o amor de Cristo. E Deus nos deu o ministério da reconciliação a nós. Então, quando nós pregamos a Cristo, estamos ¿qué? Ensinando ou dando, vivendo o ministério da reconciliação. Estamos, quando eu falo para alguém que Deus ama ele, estou falando que ele deve voltar seus olhos ao Senhor em resposta a esse amor tão grande, porque Deus amou tanto o mundo que deu, entregou. E por isso eu comecei perguntando o que faz uma mãe a respeito do seu filho. Se entrega totalmente, se dá. Se possível, morre pelo seu filho para que o filho esteja bem. Isso é verdadeiro amor. Ninguém ama, ou melhor, quando Jesus fala a respeito do amor, o amor se manifesta quando eu dou a vida pelas ovelhas, diz Jesus. Esse é o verdadeiro amor. Eu entrego a vida pelas ovelhas. Verdadeiro amor. O amor que se manifesta quando você entrega, quando você dá, quando você faz tudo o que tem que fazer para que seu filho esteja bem. Já Deus fez tudo o que se podia fazer para que nós estejamos bem. Já Deus fez absolutamente. Ele não vai fazer mais. Ele é o único que faz, é aplicar o que já foi feito. E o Espírito Santo é quem aplica. Então, quando conhecemos a Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, quando conhecemos a Cristo, estamos conhecendo desse amor, onde Deus se deu e que deu seu Filho unigênito. O único no gênero, o único capaz que podia trazer salvação. Quando eu penso no amor da mãe, eu penso e me transporto, me traslado, me transfiro lá à presença do Senhor e do amor pleno e perfeito que Ele tem por mim. Como não viver para Cristo? Eu vejo, por exemplo, pessoas que são um problema para a sociedade. São pessoas que têm tido muito conflito, fazem dano, roubam, matam. Mas fale das mães deles. Amam a mãe de uma maneira excepcional. Você tem posto cuidado nisso? Há pessoas que são muito más, mas o amor que tem pela mãe é algo excepcional. Por quê? Porque esse homem recebeu isso dessa mãe. Pode ser um problema para a sociedade, mas esse homem expressa o amor que tem. E essa mãe, talvez, desse homem, desse criminoso, será que deixa de amar o filho porque é criminoso? Será que uma mãe deixa de amar o filho por criminoso? Não. A mãe vai chorar. A mãe vai clamar. A mãe vai fazer o que seja, apresentando ele diante de Deus, ou talvez se não é cristã, a mãe vai sofrer em vida, na carne mesma, a dor de ter um filho afastado de Deus, ou talvez afastado da sociedade, do bem-estar da sociedade. Mas essa mãe ama. E será que Deus nos deixa de amar por não ser criminosos? Não. E é precisamente ali a obra do Evangelho. Evangelho é boas novas. Essa é a obra do Evangelho. Falar para os outros o amor de Cristo e a restauração para suas vidas, para conhecer ao Cristo vivo. Essa é a obra do Evangelho. Por amor.
o amor pleno de Deus, o amor pleno de Cristo. Então, o verdadeiro amor expressa, o verdadeiro amor comenta, passa, dá, se manifesta. Deus se manifestou a nós estando ainda em pecados e transgressões. Deus nos falou e nos buscou, a cada um de nós nos buscou. Por quê? Porque Ele nos amou. E em resposta a esse amor é que nós estamos aqui. É pela resposta ao amor de Deus. Nunca esqueça isto que vou falar, que já tenho falado, mas nunca esqueça isto. O valor que nós temos não é porque amamos a Deus, não, porque Ele nos ama. Nós valemos é porque Deus nos ama, porque Ele me buscou, porque Ele me atraiu a Ele com cordas de amor, como diz a palavra do Senhor. Porque se eu fosse pelas minhas características, pelo meu raciocínio, pelo meu agir, eu nunca buscaria ao Senhor. E foi o Espírito Santo quem foi atraindo meu coração, atraindo minha vida, com um detalhe, com o Espírito Santo falando ao meu coração, no meio dos problemas muitas vezes, no meio das necessidades muitas vezes, mas foi uma obra do Espírito Santo que ele começou e terminará no dia de Cristo. Ou seja, que nós estamos ainda na corrida. Estamos na corrida, estamos correndo ainda e continuaremos correndo, mas nós necessitamos entender que cada dia que conheça Cristo, Ele está fazendo uma obra de amor, formando meu caráter. Se vocês lembram, na semana passada, eu estava falando de Eliseu e a morte de Eliseu e a enfermidade de Eliseu. E você diz, um profeta do nível de Eliseu e morrer por uma enfermidade? Sim. Porque que a enfermidade Deus permite, como em Paulo. E ele orou 3 vezes e que respondeu Deus? Que ele se devia satisfazer com o poder de Deus. Que ele deveria depender de Deus. Porque o poder de Deus se manifestava onde? Na debilidade. E às vezes nos perguntamos, Senhor, mas por que tanto problema? Por que tanta debilidade? Por que tanta situação ao nível familiar? Meus filhos, meus pais, meus primos, tanta situação ao meu redor, minha saúde, Senhor, o que acontece? E você se pergunta tantas coisas e Deus diz, ou melhor, a pergunta que eu faço antes de falar do que Deus diz, a pergunta que eu faço é, o que você está sofrendo, o que você está vivendo, por que causa é? Por viver em santidade, por buscar a Deus, ou pelo pecado, ou por se afastar de Deus? Essa é a grande diferença que nós devemos fazer. Se eu sofro pelo meu pecado, compete a mim tomar uma decisão. Mas se eu estou fazendo as coisas bem e aparecem os problemas, bendito seja Deus, que está formando meu caráter e me está levando ao crescimento em Cristo. Conheça Jesus Cristo. É a mesma função de uma verdadeira mãe. Bom, os problemas de muitas mães qual é? Que digamos que sobreprotegem os filhos. Não faça, eu faço por você. Não, tranquilo. E nunca deixa que o filho faça nada. O filho aos 15, 18 anos nunca tem lavado um prato. Nunca tem lavado nada, nunca tem feito nada. E essa sobreproteção na qual a pessoa sempre está, o pai ali, ou a mãe ali. Isso faz dano. E é Deus que nos permite passar pelos desertos para formar nosso caráter. Estes dias, vocês sabem, né? A minha filha começou a trabalhar. Está estudando de tarde e trabalha de manhã. Mas o primeiro que eu falei para ela, depois do dízimo, falei, não esqueça honrar ao Senhor com seus bens.
O segundo, aqui tem este boleto. Aqui tem este boleto. E eu falei, filha, se eu não exijo de você participar no orçamento da casa, ou num boleto, eu faço dano para você. Porque você está sustentada a vida inteira. Agora que começa a trabalhar, é hora que você assuma responsabilidades. Bem-vinda à vida adulta. Quando eu sobreprotejo o filho, para ela é maravilhoso se eu não cobro nada, me entende? Se eu não exijo nada, maravilhoso, ela vai gastar, ela vai usar, mas ela vai exigir isso da sociedade, porque em casa é o que tem. Deus exige de nós coisas semelhantes. Deus não forma filhos mimados. Deus não forma filhos mimados. Se Deus tem que levar ao deserto a pessoa para que aprenda, vai levar ao deserto. E mais, todos nós já passamos por desertos. E todos nós ainda falta por passar desertos. Porque no deserto minha vida é polida, minha vida é trabalhada, minha vida é ensinada. E vemos aqui então que Deus entrega seu filho para um propósito. Para quê? Para que todo que nele crer não pereça. Não pereça. Esse é o Evangelho. E quando nós como igreja somos chamados ao Evangelho, a pregar o Evangelho, é porque Deus tem uma função em mim para poder levar a outros essa vida que eu já tenho. Esse amor que eu já tenho, essa plenitude que eu já tenho, esse estilo de vida que eu já tenho. E é maravilhoso quando uma pessoa conhece de Cristo e começa a caminhada com Cristo e começa a crescer, crescer, crescer. Nestes dias eu fiz um desafio a 2 discípulos. Falei com 2 discípulos que nunca têm tido discípulos. E falei, você topa ter discípulos? Abriram os olhos e me falaram, eu quero. Eu falei para eles, vocês não sabem o prazeroso, a alegria plena que se tem quando uma pessoa começa a caminhada em Cristo e começa a buscar ao Senhor, e você faz parte disso. Quando você faz parte desse crescimento de uma pessoa que nunca conheceu a Cristo, e a pessoa começa a crescer, 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 se desenvolve, muda a sua vida, você diz, obrigado Senhor, porque eu mesmo sendo falho, Deus me usa. E isso é maravilhoso. E é por isso que eu falo para vocês, de acordo ao tema da semana passada, eu estou batendo as flechas contra o chão. Se você não escutou o tema da semana passada, está no grupo ali docente, ali está. Tem um link ali da semana passada. Por que o filho perde as bênçãos do Senhor? Escute, vale a pena. Quando Deus dá oportunidade e eu devo viver nessa oportunidade, eu devo crescer. E crescer em Cristo, eu devo pregar a Cristo. Então eu estou batendo as flechas contra o chão para ganhar as bênçãos do Senhor. Mas as bênçãos em que consistem? Conhecer a Cristo, viver para Cristo, para que no dia de Cristo eu possa ter a vitória. Diz aqui a palavra de Deus, para que todo o que nele crer, esse para é a função da vinda de Jesus Cristo é para quem creia nele, não pereça, mas tenha vida eterna. É maravilhoso poder ver um crescimento espiritual. É maravilhoso poder ver pessoas que nunca têm buscado ao Senhor começar a buscar ao Senhor. Mas lembre uma coisa, o mundo não condena, o mundo condena, Deus não o condena. Diz aqui o versículo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, sino para que este fosse salvo. Lembre isto, Jesus veio como cordeiro, mas volta como leão. Jesus veio como servo, mas ele retorna como rei.
A primeira vinda de Jesus foi isto, não para condenar o mundo. Jesus não condenou o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas a segunda vinda do Senhor, ali sim, ele vai chamar a uns e a outros e vai dizer: você me conheceu, você me buscou, você me abandonou ou deixou ou nunca buscou, então dá a cada um o que merece. Ele veio como cordeiro, ele veio como servo, mas ele retorna como juiz. E ali a coisa é diferente, bem diferente. O amor de Deus é pleno, é eterno. E ainda, gente, temos a oportunidade de render meu coração diante dele. Ainda temos a oportunidade, assim como a mãe dá oportunidade continuamente aos filhos, e o filho vai arrependido à mãe, e a mãe abre os braços e volta o filho ao colo da mãe. Deus ainda tem dado oportunidade à humanidade. Ainda nós podemos ir até a sua presença. Ainda os inconversos podem voltar ao colo do Pai, ou melhor, se arrepender e ir até a presença do Senhor. Esse é o Evangelho, esse é o poder que não foi dado aos anjos, foi dado a você, foi dado a mim, para poder falar do amor de Cristo. Esse poder nós devemos viver, mas privilégio temos. E Deus manifestou seu amor, e esse amor hoje podemos nós viver. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho de Deus. Se fala? Sim, se fala. Há que falar, sim. Mas o amor eterno do Pai está manifestado em nós. Como é o amor do Pai? Como é o amor pleno, o amor verdadeiro, o amor que Deus me ensina a viver? 1 Coríntios 13, vamos ir ali. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 13. Desde o versículo 4 até o versículo 9. Diz assim, 4 ao 9. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Até ali. Depois vemos o resto. Características do amor pleno de Cristo. Necessitamos conhecer a Cristo. Necessitamos conhecer a plenitude de Deus. Como eu devo amar meu próximo? Eu estava estudando a respeito dos 2 mandamentos. Um homem fariseu pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento? E Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amor. Tudo envolve amor. Tudo envolve amor. Mas o grande problema hoje, qual é? Desviar o amor, porque meu amor a Deus. Hoje os cristãos se focaram em o amor de Deus para mim e não se focaram em meu amor por Deus. É o mesmo que nas escolas hoje. É a mesma situação que nas escolas. E hoje a juventude regularmente pede direitos e os pais concordam com isso. Antigamente, os pais iam na escola porque a direção já ligava para eles para
para dizer seu filho está fazendo isto, 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 e vai corrigir. Perfeito. Hoje não. Hoje os pais vão à escola com o filho para exigir os direitos do filho. Hoje os cristãos estamos assim. Vamos a Deus para pedir direitos. Porque eu sou abençoado, porque o direito que você... a Bíblia diz que eu sou filho e eu devo ter, e eu peço, e eu exijo de Deus. Mas não é assim. Eu devo buscar a Deus porque Ele me amou, porque Ele se entregou. E eu devo ter uma responsabilidade de dobrar meus joelhos todo dia diante da presença do Senhor, de curvar meu coração diante da presença do Senhor, de ir a Ele humilhado, de ir a Ele rendido, não para buscar direitos, não, para ter o privilégio de entrar na sua presença e poder desfrutar do seu amor. Eu creio que nós necessitamos corrigir muita coisa, mas creio também que devemos nos posicionar realmente no que somos hoje como filhos. Eu creio que o chamamento de Deus foi muito claro para nós. Deus nos chamou para ser intercessores. Deus nos chamou para ser filhos. Deus nos chamou não simplesmente para obrigados a fazer o que temos que fazer, sino para desfrutar de um contato, de um amor pleno e perfeito de Deus. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que tem dado seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse amor que eu recebi da minha mãe, esse amor que você recebeu da sua, esse amor que você como mãe transmite a seus filhos, tem uma identidade muito clara. O amor mais perfeito, humanamente falando, é o amor da mãe, em muitos casos, guardando as salvedades, as exceções. Mas é o amor mais puro que eu posso agir. Eu necessito entender isso. Mas eu necessito também compreender a minha responsabilidade como resposta a esse amor. Se há algo que necessariamente eu devo viver, é o último versículo do livro de Eclesiastes. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. O último versículo do livro de Eclesiastes. O Salomão termina o livro de Eclesiastes falando isso. Tema a Deus e guarde seus mandamentos. E se falamos no Novo Testamento, e se falamos da Bíblia inteira, o sentido nosso como cristãos, de você estar aqui, de você poder estar juntos, de estar juntos nós como irmãos em Cristo, é um só. Desde Gênesis 3:15 até Apocalipse 22:21, há uma mensagem na Bíblia. E qual é essa mensagem? Cristo Jesus. Nós estamos aqui por Cristo. O amor que temos, que vivemos, é por Cristo. Então, assim como você ama seus filhos, assim como você se sente amado, amada pelos seus pais, ou essa lembrança maravilhosa, experimente o amor de Deus. Viva o amor de Deus. Mas não para exigir de Deus, sino para desfrutar dele, para buscar Ele, para me entregar a Ele, para conhecer a Cristo Jesus, para pregar de Cristo Jesus, para poder viver uma vida cristã realmente como devo viver, para a sua glória, para a sua honra. Não há maior dignidade de conhecer a Cristo que conhecer a Cristo. Não há maior prazer que conhecer ao Senhor dos Senhores, a quem criou o céu e a terra. E hoje você, como pessoa, como filho ou filha, é o momento de entrar na presença de Deus. Se deixar amar por Deus. Se deixar transformar por Deus. Porque essa transformação é por causa do seu conhecimento. Ninguém, se uma pessoa que não conhece Cristo e não deseja conhecê-lo, não vai pretender viver uma vida plena nele. Não vai pretender
poder viver para Deus, agradando a Ele e desfrutando da grandeza, do poder e do amor de Deus. Se nós estamos aqui, porque Deus já se manifestou a nós. O que compete a nós? Conhecer a Cristo, buscar cada dia a sua presença, conhecer a grandeza de Jesus, conhecer ao único, ao que criou o céu e a terra, porque Ele estava na criação. E se você lê, por exemplo, João capítulo 1, lê Hebreus capítulo 1, tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, o sentido das nossas vidas está em Cristo. Assim podemos amar realmente, viver realmente, crescer realmente. E todo o evangelho, todo o mandamento que Deus dá aqui na palavra de Deus está focado numa só coisa: glorificar a Deus, buscar a glória do Senhor, exaltar ao Senhor, glorificar seu nome. Então conheçamos ao Senhor, conheçamos a Cristo, desfrutemos desse amor que supera o amor da mãe, porque o amor de Deus é eterno, o amor de Deus é pleno. Nós, como pais, não podemos dar tudo aos nossos filhos, não podemos. Não somos onipresentes, não temos toda a sabedoria para guiar eles, não temos todo o poder para cuidar deles, não. Mas Deus sim, Deus está ali. Então, como pais, permitamos que Deus seja quem guie os nossos filhos. Permitamos que eles sejam abençoados e guiados pelo amor de Deus, fortalecidos pelo amor de Deus. Não acreditemos simplesmente que o nosso agir, o nosso atuar vai nos levar a melhores coisas. Não, dependamos do Senhor, conheçamos ao Senhor, vivamos a Cristo, vivamos a unidade, vivamos a igreja. Que é viver a igreja? Que tempos lindos podemos viver juntos, que tempos maravilhosos podemos viver juntos, quando buscamos ao Senhor juntos, isolados, sós. Isso não é igreja. A igreja é quando juntos, como irmãos, filhos do mesmo Pai, buscamos ao Senhor. E é por isso que eu quero que oremos nesta noite, que apresentemos nossas vidas, nossas realidades, que entreguemos a Deus nossos filhos, as pessoas que amamos, mas sobretudo na oração, que você possa humilhado diante de Deus, humilhada diante de Deus, dizer para Deus: Senhor, eu quero conhecer mais e mais de Ti. Eu quero conhecer mais e mais do que você fez, as profundezas do reino, entender coisas, dimensões muito maiores a respeito do que Deus fez em mim, por que Ele se entregou, quem é Ele, esse amor verdadeiro que foi entregue por Deus, que foi seu Filho unigênito. E tudo que vai em torno a Cristo Jesus, o que Jesus ama, que nós amemos, o que Jesus deu o mandamento, que nós vivamos e executemos. Deus vai dar prêmios, coroas, a quem gosta, ao pastor, o pastor de pastores que é Cristo. Ele vai premiar os pastores, os que amam pastorear, os que amam a segunda vinda do Senhor. Deus vai dar. Os que lutam na coroa, os que lutam contra a debilidade, ou seja, contra a tentação, e têm vencido, Deus vai dar coroas. Não sabemos que tipo de coroas. A coroa simplesmente é o humano para refletir o celestial. Então, podemos dizer, Ele vai dar coroas. Não sabemos, não é literalmente uma coroa que Deus vai dizer aqui, tenha coroa. Não, Ele vai premiar, Ele vai dar prêmios por atitudes que nós tenhamos no conhecimento de Cristo. Então, nos foquemos no que Deus ama, no que Cristo ama. Assim como o filho quer agradar o pai, e o filho faz o que o pai gosta, assim nós façamos o que Deus quer, façamos o que Deus ama, busquemos sua presença com integridade, com sinceridade e com muita força. Deus vai se dar muito mais, ou seja, já se deu em Cristo e deu todo. As bênçãos são nossas, mas conhecer a Cristo é conhecer ao Pai. E esse é o propósito do ser humano, conhecer ao Pai. Então vamos orar, vamos nos apresentar diante do Senhor.
E pensemos por um momento ali em oração. Em oração diante dele, diante de Deus, podemos nos apresentar e dizer: Senhor, este dia tem sido, este dia, esta semana, ou melhor, amanhã, que é o Dia das Mães, é um dia muito especial para o mundo. E sim, é muito especial. Mas, Senhor, eu quero amanhã pensar em tudo o que você fez, por um amor verdadeiro e pleno. Senhor, porque há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Senhor, aqui estamos, e assim, Senhor, como nós podemos viver, como nós podemos ter uma experiência especial de amor, não somente aos nossos filhos, senão também a outras pessoas que amamos realmente. E o início é uma mostra leve do verdadeiro amor pleno e eterno que Deus manifestou enviando a Jesus Cristo às nossas vidas. Espírito Santo, podemos até dizer: Senhor, eu amo de tal jeito a meus filhos que eu poderia entregar minha vida por eles. Mas nunca na dimensão do Pai com o Filho Jesus Cristo. Senhor, como não agradecer e como não louvar teu nome, Senhor? Como não exaltar teu nome, Senhor? Porque esta noite não é para exaltar as mães, é para exaltar a Jesus Cristo, é para exaltar seu nome, é para glorificar seu nome e poder agradecer pelo privilégio de ser mães. Amado Pai, foi você quem manifestou ao coração, foi você quem falou a vida, foi você quem falou e comunicou a cada um de nós um amor especial e único. E esse amor foi pelo Espírito Santo, através da obra de Cristo Jesus. Senhor, eu quero orar nesta noite, eu quero agradecer nesta noite pelo privilégio que nos dá ser teus filhos. Ore ao Senhor, fale para Deus: Senhor, obrigado por ser teus filhos. Obrigado, Senhor, por ter me chamado. Obrigado, Senhor, por um dia ter pensado em mim. Um momento na eternidade, porque você pensou na eternidade em nós e então nos predestinou para ser teus filhos, para viver as obras de Cristo. Senhor, você nos escolheu e hoje estamos aqui, Senhor, buscando tua presença, buscando teu nome, buscando teu rosto. Senhor, estamos aqui, Senhor, necessitamos de ti, necessitamos da tua grandeza, necessitamos do teu poder, necessitamos do Espírito Santo que nos comunique o verdadeiro amor de Cristo aos nossos corações. E é por isso, Senhor, que arrependidos vamos até a tua presença, vamos à tua presença. Arrependidos, Senhor, reconhecemos que hoje só pelo teu amor, só pela tua grandeza é que nós podemos viver e ser, Senhor. Espírito Santo, a cada uma das mães que estão aqui, Senhor, eu quero orar por elas. Eu quero orar para que a presença do teu Santo Espírito chegue, Senhor, como um refrigério, Senhor, aos seus corações. Que você possa também olhar para elas, Senhor, e os seus sofrimentos, as suas necessidades, e sejam, Senhor, protegidas e guardadas como prometido por ti, Senhor.
Eu quero orar por elas, pela entrega incondicional, contínua, perfeita, no meio das realidades que elas vivem dia a dia, com seus filhos, seus cônjuges, Senhor, ou as pessoas que têm ao seu lado. Eu quero orar, Senhor, pela mulher que está só, Senhor, porque você é quem cuida dela, porque você é quem protege ela, Senhor. Pelas viúvas, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, para que seja você quem protege, abraça, Senhor, e manifesta teu amor perfeito. Eu quero orar, Senhor, pela mulher que está débil, pela mulher que está, Senhor, sem força, porque a força és tu, Senhor Jesus. Porque a força és tu, e na medida que busque tua presença e busque teu nome, Senhor, vai ser fortalecida, Senhor. E ali onde vemos mulheres, Senhor, que se levantam como Esther, mulheres erguidas, Senhor, frente às dificuldades, porque dependem de ti, e é por isso que a palavra de Deus fala da mulher que sobrepassa a todas as mulheres. Senhor, porque não é a beleza física, porque não é a beleza material, sino pela integridade que há nos seus corações. Eu oro por elas, para que cada uma delas, seja que sejam mães hoje, ou não sejam mães, são as mulheres, as escolhidas, as separadas para ti, Senhor. Abençoa suas vidas. Abençoa, Senhor, cada uma delas no seu agir, no seu pensamento. Espírito Santo de Deus, eu quero orar para que a presença do teu Santo Espírito conforte seus corações. Traga sabedoria e entendimento no meio dos conflitos, no meio das situações, para ter inteligência espiritual, para ter, Senhor, o senso de poder fazer as coisas de acordo à tua palavra e aos teus princípios. Guarda, Senhor, as vidas delas. Guarda, Senhor, a integridade delas como pessoas. Traz a força do teu Santo Espírito cada dia para buscar tua presença. Traz a força, Senhor, para guiar seus filhos no caminho certo, para poder levantar alerta no meio das dificuldades ou no meio dos riscos que os filhos têm. Quero orar em nome de Jesus para que a sabedoria e a presença do teu Espírito guie elas para ensinar aos netos, aos filhos e aos netos a buscar a Deus e a entregar suas vidas para conhecer a Jesus Cristo. Eu oro por elas. Eu oro, Senhor, pela grandeza. Eu oro, Senhor, pela fortaleza. Eu oro, Senhor, por nós, os homens. E eu dou graças, Senhor, pela oportunidade que você nos dá, ó Deus, de ter mulheres ao nosso redor, de ter mães ao nosso redor, de ter esposas, irmãs, de ter o nosso cônjuge, Senhor. Espírito Santo, que sejamos de apoio, que sejamos, ó Senhor, a proteção para elas, o cuidado delas, que nos dê sabedoria para afirmar cada palavra nos seus corações e cresçam e se desenvolvam mais e mais em Ti. Eu peço que você levante suas mãos ao céu e que você fale com sinceridade diante do Senhor. Meu Deus, o meu coração está aqui, Senhor. Eu quero crescer mais em Ti, eu quero Te conhecer, eu quero Te buscar, Senhor. Eu quero depender muito mais do Teu Santo Espírito, viver para Ti, buscar Tua presença e que esse amor fiel e verdadeiro que fala 1 Coríntios 13, que o amor é sofrido, é benigno, o amor não tem inveja, o amor não busca o seu próprio, não faz nada indevido, Senhor. Que esse amor eu possa conhecer porque você me manifestou esse amor, porque eu vivi esse amor e conheço você, ó Deus, com essas características, um amor pleno e perfeito. Me ensine a viver esse amor, me ensine, Senhor, a aprender a amar assim, como responsabilidade, como cristã ou cristão que sou. Espírito Santo, que Tua presença desça nesta noite. Que Teu Santo Espírito, Senhor, guarde meu coração, me leve a viver mais e mais
na sabedoria, no entendimento, no conhecimento e a fortaleza de conhecer o Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Eu te adoro. Eu te adoro, eu te reconheço como Deus. Eu te reconheço como Senhor. Por isso minhas mãos estão levantadas, humilhado diante de ti, reconhecendo a grandeza, a tua grandeza, o teu poder, a tua entrega. Oh Senhor, eu me rendo diante de ti, humilhado diante de ti, pois tu és meu Deus. Eu me curvo diante de ti, me dobro diante de ti, porque eu sou teu filho, Senhor. Porque tu és meu Deus. E o meu valor, Senhor, é porque você me ama. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado, Deus, por esta celebração e por este tempo maravilhoso de unidade entre nós como cristãos. Damos graças, damos louvor e exaltação em nome de Cristo Jesus. Amém.